teve que sacrificar muito tempo. Do meu tempo com minhas filhas, de minhas filhas criança, neném, eu não lembro a Luísa comendo as primeiras papinhas. Eu não lembro a Luísa andando. Ai, desculpa, eu sou manteiga derretida. Foi bem doído, mas Imagina. eu coloquei na minha cabeça Que não iria ser para sempre. tem muita coisa para falar, né? Tanta história. Eu não penso muito nas minhas, assim, história, na né? história antiga, mas é muita coisa. Tô velha. Ai, nossa, tá. Flor da idade, tô na flor da idade. Câmera 1, 2, 3 e... Vambora. Hoje o Sou Flor recebe ela, que é mais brasileira que muitos brasileiros, diretamente de Lima para o mundo. CEO, empreendedora, mãe da Luísa e da Fernanda, apaixonada pelo Antônio e apaixonante com todo mundo que cruza seu caminho. Dona de uma fé firme e de uma força que construiu negócios aqui, com coragem e muito propósito. Virginiana, a gente vai ver se de fato ela é organizada. Há quem diga que todos os virginianos são mega organizados. Então, bora lá confirmar com ela? Bem-vinda, Nadinha! Obrigada, Nádia, por ter aceitado a gente, tá? Obrigada. No seu tempo também, eu sei que é muito corrida, mas que você é mãe de uma adolescente e quase pré-adolescente, né? Sim, duas, né? Duas. Pré-adolescente e adolescente. Ou aborrecente. E aqui me fala, você, Virginiana, você acredita em signos? Acredito, sim. Você é organizada mesmo, então? Só. É? Bem organizada. Olha só, gente. E aqui me conta, você é de Lima, sua infância toda foi em Lima? Uhum, toda. Toda? E com quem que você convivia durante a sua infância? É sua mãe, seu pai, ou sua avó, ou seus tios? Como que era o seu meio? Então, eu acho que assim, eu fui muito sortuda. Porque eu fui criada pela minha avó. Então, a minha infância, eu desde criança, eu me lembro, minhas lembranças são todas na casa da minha avó. Então, a minha vovó e o meu avô, eles moravam na casa deles com meu tio. Então, foi tipo mãe, pai, irmão. Sim. Né? Não que meus pais não existiam, eles existiam, mas por questões da vida, tempo, trabalho, né? É muito parecido, muito similar do que a gente passa aqui nos Estados Unidos. Acabei, né? Eles falam, desde os 6 meses até mais ou menos uns 14, 15 anos morando na casa da minha avó. Olha então só. foi assim, toda minha infância, minha pré-adolescência e uma parte da minha adolescência, né? Então a vovô, meu tio tem um coraçãozinho assim, ó, especial Grande, no meu bem coração. especial. E o que você mais de especial quando a gente fala de infância, qual que é a primeira imagem que vem na sua mente? Minha vovó, Nelly, e eu andando da mão pelas ruas, né, da cidade. A minha vovó, ela era empresária também, né, empreendedora, porque eles costuravam, né? Ela costurava em casa para meu vovô ir em uma das cidades lá com maior comércio. E o meu vovô, ele ia e vendia aquilo na rua. Então, nós tínhamos que correr atrás da mão, né, dos materiais, dos tecidos. Então, eu me lembro da minha avó me segurando da mão para não me perder, correndo atrás do ônibus, porque o ônibus ia embora. Que fofura! Então, a sua avó, né, relacionada à mulher, sua avó é uma grande figura para você. O que da sua avó você quer passar para suas filhas? A nossa família perdeu ela, lamentavelmente, 5 anos atrás, né? Mas assim, se eu tenho que passar alguma coisa da minha vovó para minhas filhas, nosso legado, gostaria muito que elas sejam do jeito parecido dela. Ela conseguia ser uma mulher muito firme, de um caráter muito marcado, com muita personalidade, mas ao mesmo tempo muito amorosa. Então, era um balanço de mão firme, de princípios, daquela criação antiga, Sim. mas ao mesmo tempo aquela pessoa que me abraçava, falava, minha menininha. Ela cozinhava tudo que eu
tudo que eu gostava, você gosta só de batata frita, carne frita, tudo que não prestava, me mimava. Então, tipo, gostaria que elas pudessem ser aquele balance, né? Daquela mão firme e aquela mulher forte, mas que não perde a sensibilidade, o amor. E ela empreendia. Então, o seu exemplo de empreendedorismo, de alguém empreendendo, vem, no caso, só dela? Ou os seus outros tios, tias, alguém também empreendia? Não, minha mãe Sua também mãe empreende. também. Até hoje em dia, minha mãe tem uma loja lá na nossa cidade, em Lima. Assim, eu falo que eu fui muito sortuda, porque tenho exemplo maravilhoso de mulheres na minha vida. Minha mãe, minha vovó, minhas tias. Então, tenho muita mulher muito empoderada, sabe? Muito mulher de cuidar, de amar na minha vida. Minha mãe é um grande exemplo para mim. Trabalho duro, firme, de nunca se dar por vencida, de mulher que é capaz, sabe? Até porque ela também saiu da cidade dela, do norte do Peru, e se mudou sozinha para a cidade de Lima. Então, não, minha mãe é um grande exemplo também de empreendedorismo, né? De trabalho firme, constante, de não se dar por vencida, perseverança. Que legal, muito bom saber e que você teve esses exemplos, né? Isso te ajuda todo o seu desenvolvimento posterior. E quando você era criança, como é que era a Nádia criança? Você era uma criança tranquila, calma, você já era mais ativa, você já via algo diferente em você de vamos brincar de casinha. Ok, eu vou fazer compra, eu vou tomar conta do dinheiro, eu vou ficar no financeiro. Ou eu sou professora, eu vou ensinar coisas assim de liderança, sabe? Sim, e eu estava pensando outro dia que sim, eu brincava de loja, eu brincava que era a pessoa que vendia, eu recebia o dinheiro, dava o troco, Que bonitinho. e eu confeccionava, né, as roupas, eu costurava muita roupinha de Barbie, porque eu via minha vovó costurando, então eu queria fazer também as roupinhas, só que em pequenininho, para as Barbie. Então eu montava minha loja. A Nádia pequena, eu acho que foi uma época bem aproveitada, brincava muito na rua, machucava os joelhos tudo, Ralava o dedão. eu brincava muito na rua com meus amigos, até que a vovó chamava, né, Nádia, ela tinha que gritar só uma vez, porque eu já tinha que estar lá na porta, não podia passar do horário, mas assim, foi muito gostoso. Você disse que a cena que você lembra da sua infância é você, né, de mãos dadas com a sua avó. Se fosse para você trazer uma cena agora para mostrar, que você pudesse pôr na televisão para suas filhas ver, seria essa? Ou teria alguma outra? Seria essa, sempre do lado da minha avó. A sua infância toda no Peru e parte da sua adolescência também. Como que foi essa sua transição da pré-adolescência para a adolescência? Você foi uma pré-adolescente, uma aborrecente? Ou você foi mais tranquila? Você lembra? Porque assim, na adolescência, 1001 coisas acontecem, né? Então, é complicado às vezes, mas tem gente que passa totalmente tranquilo por essa fase. Como é que foi com você? Olha, eu acho que foi na adolescência, sim, muito, assim, bem marcante, enquanto que sim, eu tinha os meus conflitos, eu tinha as minhas coisas que eram proibidas. Parece que Deus estava me preparando para aquilo que eu ia viver aqui. Então, olha, se temos que falar de vícios, nunca, né, de beber, fumar, usar coisa errada, nada disso. Eu gostava muito de festa, né, até agora, hoje em dia, eu falo assim, meu Deus, cadê essa Nádia? Porque agora o que eu mais adoro é a paz, silêncio, que tinha em casa. Mas gostava muito de festa, muito. Tinha amigas, né, meu grupinho de amigas, assim, amigas do coração, que até agora nós tentamos manter em contato. Eu estudei na escola de freiras, então também isso aí também eu acho que te coloca em um certo, como que você pelo menos tem um rumbo, né? Então foi assim, não foi nada conflitivo, tinha, né, minhas coisas. Mamãe não aceitava o namorado, e por que não aceita? E
tudo proibido, você fica aí teimando e fica aí teimando. Foi uma etapa, eu acredito, uma etapa normal. Memórias boas. Sim, Muito memórias boas. É muita coisa que depois você só entende quando você é adulta, né? Quando você está nessa etapa de adulta. Então eu falo assim, meu Deus, tudo que eu passei, né, na minha infância, na minha adolescência, me preparou para quem que eu sou agora, Sim. né? E para a maior das minhas responsabilidades, que é criar minhas 2 filhas. Sim, é verdade. Você comentou que você foi para a escola de freiras. Você ficou quanto tempo lá? O período todo escolar? Que seria o high school. Lá no Peru você faz high school por 5 anos. Uhum. Então, desde o primeiro ano até o 5º ano, eu estive em escola de freiras, que é aquela coisa, você não pode usar a saia muito acima. Se a saia está muito acima, a encarregada, ela fazia você costurar lá para baixo. Sério? Na frente de todo mundo. Sério? Uhum. Uau, que louco! Tínhamos, né, que orar todos os dias, tudo muito correto, escola de meninas. Sempre tem uma, né? Tinha uma freira que ela era muito alegre e era meio que assim, a freira doidinha, que ela dançava, cantava, era mais alegre, enquanto todas as outras eram mais carinha fechadinha, né? Falando sério. Mas foi muito gostoso. E você tinha muitos amigos? Você era chefe de turma ou você era mais pro lado assim, digamos que CDF? Você era mais da bagunça do fundão? Você era mais da frente, CDFzinha assim, mais estudiosa, calma? Uma questão comigo é que assim, eu sou aquela nerd, né? Eu sou a nerd, eu sou a que a estudosa, a que devolve tudo no tempo certo, a que sempre vai falar a verdade, a que não vai estar dentro da bagunça, nem fazendo nada errado. Eu era isso. Uma boa virginiana. Eu era essa pessoa. Só acho ainda. Ah, mas é ótimo. Eu era do meio da sala. Eu não era nem do fundão, nem da frente. Eu era do meio. Eu conversava com todo mundo. Mas eu tinha dificuldade para aprender. Eu não escrevia e tinha dificuldade para ficar parada e observando, mas eu aprendia o que a professora falava. Mas ao mesmo tempo eu fazia bagunça. Eu jogava bolinha, fazia bolinha de papel e jogava. Ah, não. Espero que meu filho não escute isso. Voltando aqui, então, tá, você, né, criança no Peru, começa a estudar, depois na escola de freiras. Nesse tempo, onde que o Antônio entra? Ele entra no Peru ou ele entra aqui nos Estados Unidos? Não, aqui nos Estados Unidos, o Antônio estava curtindo a vida ainda do Brasil. Lembrando que ele é brasileiro, tá, gente? Brasileiro. O Antônio é brasileiro. Então, pra gente não ir tão adiante, continuando na sua fase aí adolescente, quando que a religião, então, pra você, ela entrou nesse momento, quando você entrou na escola de irmãs, ou bem antes, a sua família é uma família religiosa? Não. E eu acho que foi por isso, porque interessante. quando a gente ouve, né, que, né, tipo, se você é escolhida, eu sinto isso, que eu sou escolhida por Deus. Minha família, típica família da cidade de Lima, né, é católica, mas não é aquele catolicismo praticante, aquela família que vai junta para missa domingo, que ajuda, né, ou que já pertence a algum ministério. Não, nada disso. Pelo contrário, nunca lembro ter ido para a igreja com meus pais. Estudava, né, na escola de freiras, e foi por conta da escola de freiras, e eu não me lembro que ano, mas chegou um grupo de jovens que trazia assim, um conceito muito diferente para mim, enquanto a religião, né? Porque a religião se escuta na missa, né? Aquilo tranquilo. Lá na escola também, aquela coisa tranquila, que parece que não está morrendo. Mas chegaram eles com guitarra, com músicas alegres. Então era um grupo de jovens que até agora existe. Então eles chegaram e chamaram as meninas para uma jornada, né, que seria tipo um retiro, um retiro de 3 dias em uma escola muito grande, e fui,
Eu fui, gostei, amei, de amada no início por aquela alegria, por aquela, né, aquela alegria, e eu acho que também agora, como adulta, eu vejo, né, aquele senso de você pertencer a alguma coisa, a algum lugar. Então, foi desse jeito. Eles teve aquele retiro e convidaram, né, as pessoas que participaram para você continuar indo, para não se afastar, porque dentro tinha grupo de tal coisa, e grupo do outro, e grupo do outro, e tinha as missas nos domingos, que são aquelas músicas alegres, Sim. uma missa completamente diferente. É mais Então, atrativo, atrai yeah, mais principalmente o para os jovem. jovens, né? Então eu amei esse conceito e fiquei nesse grupo por muito tempo. Fui catequista, Olha só, era tipo aquela pessoa que saía depois, né? da Ficava missa? na frente, Ah, tomando conta de um grupo de jovens. Depois fui tipo também a pessoa que falava lá no auditório para aquele retiro. Por aquele retiro que eu fui. Foi uma época muito boa. Meus pais ficavam com muito ciúme, porque eu ia e convivia mais lá do que em na minha casa. casa. Mas foi dessa forma. E eu acho que assim, foi uma etapa muito boa. Que bom. Uhum. E durante essa parte você estava na sua avó ou você já estava com seus pais? Já estava com meus pais. E você chegou a trabalhar na adolescência Trabalhava com minha mãe, com né? sua mãe? Aham. Você meio período assim ou... Trabalhava esporadicamente. Na verdade, tudo, né, igual. Lá no Brasil devem falar, né, você quer dinheiro, você tem que trabalhar. É. Você quer as coisas, você tem que trabalhar. Ah, mãe, eu quero isso. Vamos trabalhar. Aí tudo eu tinha que ajudar. Eu tinha que, nada era de graça. Eu queria uma calça bonita. Eu ajudava minha mãe. Meio que tudo tinha que ser com esforço, então eu acabava ajudando. E porque eu via, minha mãe precisava da ajuda, da mão de obra, e eu estava aí, né? Então aprendi o negócio junto com ela, e eu vendia na loja. Você vendia também? Aham. Olha só, temos uma irmã Estava se na formando na vendedora e eu nem sabia. E quando você finalizou o high school lá, Uhum. você foi para a faculdade. Como que foi essa escolha para o jornalismo? Foi algo de você mesmo? Sua família aceitou? Porque às vezes tem família, um exemplo meu. Uhum. Eu fiz contabilidade, todo mundo fala, faz contabilidade, você vai ganhar dinheiro e tal. Mas eu Uhum. queria história, então eu troquei para história. Quando eu troquei para história, por que você fez isso? Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser feliz, você não vai ter nada. Sabe? Você teve essa coisa com relação ao jornalismo? Não, Nádia, faz medicina. Não, Nádia, faz engenharia. Uhum. Ou foi tudo assim na paz, na tranquilidade? Teve uma certa decepção, tá? Por parte eu acredito, do meu pai. Acho até que ele comentou uma vez com minha avó. Disse, eu achei que minha filha ia andar sempre tão arrumada, porque ela ia ser abogada e tal e tal. Mas continuou Mas, muito tipo, arrumada. jornalista é aquela calça jeans, andando Aham. na rua, correndo atrás, né, das pessoas. E eu queria ser aquela jornalista nos meus sonhos adolescentes. Eu queria ser, na verdade, corresponsal de guerra. Olha só. E eu queria ir para a guerra. E eu não queria ser aquela jornalista apresentadora de jornal. Eu queria ser a que estivesse lá na No meio da bagunça, bomba, né? em meio da bomba, todo estourando, e eu lá no meio. Então, mas tipo, eles super respeitaram, me apoiaram, já que não foi aquilo, né, que eu ia andar toda arrumadinha, sempre tão educada, e falando umas palavras muito elaboradas. No meu teste da escola saiu que eu iria ser doutora. Mentira, nunca pensaria em ser doutora, nunca. Mas o jornalismo, não sei, Aninha, sempre desde criança, essa imagem, eu agarrada da mão com minha vovó na rua, eu lembro sempre, e sempre vou lembrar, que eu estava bem no centrão. A minha mãe tinha a loja dela bem no centro de Lima, onde tudo acontece, né? Tem o Congresso, tem o Palácio de Governo, que é tipo a White House. E é sempre, né, manifestação, bomba, gás pimenta. Deus meu. Então, e eu lembro que sempre tinha essas movimentações, e minha avó e eu estávamos ali perto. E eu falava assim, e eu falei uma vez, vovó, quando eu
ficar grande, eu quero ser igual que essa moça. E era repórter correndo. Tava correndo. Aham. E eu não tive que pensar muito para escolher a minha carreira, né? Eu optei pelo jornalismo e eu sabia que eu não queria ser apresentadora, eu queria estar lá, no meio da bagunça, no meio do problema, investigando, perguntando. Que legal. É uma coisa que eu não Meio imaginava, de mim, assim. né? Não imaginava. Mas pensando aí por esse lado, pô, você tava quando você estava trabalhando com a sua mãe, até com a sua avó também, eu acho que você teve você ajudou sua avó também? Muito pouco, né? Era mais sua não, mãe, era ela ajuda minha sua mãe, mãe. com minha mãe. O que foi aquilo, a primeira vez que você recebeu dinheiro, o que você comprou e qual que foi o seu sentimento? Você teve, yes, eu consegui. Foi aquela coisa assim ou foi normal? Bom, com minha mãe, quando eu trabalhava com ela comprava as coisas para mim, né? Ela não me dava dinheiro. A minha experiência, a primeira experiência ganhando dinheiro foi com meu tio. Meu tio me contratou para trabalhar no supermercado. E eu lembro que com o meu primeiro salário, o que eu fiz? Eu fui e fiz mercado e levei para a casa da minha mãe. Então, foi aquela coisa de satisfação de você poder levar, contribuir, Sim. né? Contribuir, porque ela não ia ter que gastar nessa semana para fazer o mercado. E eu levei e eu acho que nem comprei nada para mim. Eu levei, comprei todo mundo da casa e você mesmo sendo... Passei no supermercado, fiquei nesse mesmo supermercado onde eu trabalhava, comprei, levei, fiz a compra e levei lá na minha mãe. Uau, sempre responsável, então... Isso, eu te Sempre vejo muito assim, certinho. eu sempre te vejo bem responsável, uma pessoa muito responsável. Você tem um caráter assim, um físico já de pessoa responsável. É de séria, né? Menina séria. Séria. Podemos dizer séria, mas fofa também. Eu tipo no potinho. E você comenta muito sobre a sua família, sobre a união, principalmente das mulheres, que trouxe para você esse exemplo de força, né, de empreendedorismo, independência. Teve algum momento difícil que te fez amadurecer rápido nessa época, nessa transição aí da adolescência para a vida adulta? Ou sua fase foi tranquila? Porque, né, 17, 18, 19 anos, algumas pessoas é mais farra, outros, no seu caso, você já foi para a faculdade de uma vez, mas teve algum momento pesado para você nesse período? Olha, eu não acho que na adolescência, mas tipo desde criança, né? Meus pais são separados, eles agora são amigos, se ajudam, mas eu acho que se algo foi difícil, foi ver que minha família não era a típica família. Família de margarina? Tipo assim, de revista, ter minha mãe em um lugar, meu pai em outro, ser criada pela minha avó, né, e não ser criada pela minha mãe. Então, eu sabia que não era um caso normal, né? E agora eu falo isso, tipo assim, super tranquilo, mas quando eu era criança, eu me questionava. Eu falava, né, meu Deus, por que eles estão separados? Por que eu não tô com minha mãe? Né? E depois você vê que, tipo assim, tem vidas que são de um jeito, tem outras que são de outro. E nada é parecido, cada um tem uma história. Diferente. E a minha precisou ser assim. Sim. Então, e depois, eu acredito que toda a infância, adolescência, a adolescência não foi caótica, não, graças a Deus. Mas, assim, saber, ter noção de que era diferente, né? Era diferente. Sim. E isso, né, hoje, igual você falou que é tranquilo você falar sobre isso, por que é tranquilo hoje? Você fez terapia ou só a questão do amadurecimento mesmo? Eu faço terapia, né? Terapia em dia, Aninha. Não, eu fiz terapia, comecei a fazer terapia, acho que já tem uns 3 anos, né? É muita coisa que a gente vai acumulando na vida, na jornada de cada um. Então, eu acho assim, terapia, a melhor coisa para você não sair matando 3 leões por dia. Terapia, Deus, sobretudo, né? Deus, gratidão. Sobretudo, assim, uma palavra muito forte para mim é gratidão, né? Porque você tem que ser grato por tudo que você tem na vida. Hoje eu falo que é tranquilo porque, tipo, eu entendo, né, que cada um tem um processo, cada um
passa por algo na vida por algum motivo, Sim. né? E o meu foi isso, Sim. né? Tem pessoas que perdem os pais quando são crianças. O processo dessa pessoa é completamente diferente. Já tem pessoas que vêm de uma família super unida, super amorosa. Talvez os challenges dessa pessoa sejam outros, Sim. né? Então, tipo assim, cada um tem uma bagagem distinta e para cada um Deus tem um propósito diferente. Exato. Isso é Uhum. muito verdade. Passando aí dessa fase, então, da adolescência, você entra pra faculdade, Uhum. começa a fazer jornalismo. Você termina jornalismo? Não, Não? não. Como que foi essa linha de tempo aí da Nádia pós-faculdade? Entrando na faculdade e pós-faculdade? Olha, só para falar que eu parei o jornalismo 6 meses antes de eu me graduar, para você Não ver se, acredito! para você ver se Deus não tem planos diferentes dos que nós seres humanos temos para nós, né? Então, não, a faculdade foi na época genial, genial. Aprendi muito, conheci gente muito boa, amigos, professores, muito, tudo assim. Amava ir para a faculdade. Sempre fui uma menina de estudar muito, sempre gostei de estudar, de me preparar, de perguntar, de me questionar. Uhum. Eu acho que sou assim muito analítica, às vezes demais. Então, foi uma época ótima. Fiz muita coisa durante. Nós faz faculdade lá no Peru por 5 anos. Chegou né, um momento que Deus trouxe a oportunidade para mim de vir para cá. Então, eu já tinha feito estágio, estava estudando inglês, ainda estava na faculdade, cada vez me aproximando a finalizar, né, a carreira. Veio a oportunidade. Veio a oportunidade de eu vir para cá. E como que surgiu essa oportunidade? Work and Travel, sabe? Tem esses programas de Work and Travel. Eu estudava em uma universidade, não se fala universidade, é uma faculdade privada, e tem essas empresas, não sei se você conhece, é quase parecido que fazer au pair, né? Tá. De vir cuidar crianças, mas eu sabia que eu não ia ser boa cuidando crianças, então eu não me interessei pelo au pair, eu me interessei por Work and Travel. Eles chegaram na minha faculdade, explicaram como seria o processo, e eu não sabia que aquilo existia. E eu acho muito doido isso. Porque no Peru, a minha realidade nunca foi de conviver com gente que morava aqui, né? Venho de uma família meia para baixo. Então, tipo assim, tudo muito humilde, tudo muito simples. A nossa maior riqueza era que, né, minha mãe se esforçava muito para pagar uma faculdade particular. Então, nunca... Estados Unidos, para mim, era uma coisa que, assim, não existia, muito longe. Nem passava pela sua mente. Nunca, nunca, nunca. Não conhecia ninguém que morasse aqui, não tinha amigos que morassem aqui, família, quer dizer, vim para aqui como férias, nunca. Era uma coisa totalmente assim, né? Muito distante, Surreal. muito distante. E quando apareceu a oportunidade, essa empresa foi lá para a escola e eles explicaram como que era o processo, de que se tratava o Work and Travel. Eu falei assim, ótimo, porque eu já tinha estudado 4 anos de inglês. E tipo, o inglês eu falava lá na aula, né? Todo inglês. Mas quando saía, com quem que você fala inglês? Com ninguém. É difícil. Você não pratica com ninguém. Então, eu achei uma super oportunidade vir para cá, conhecer e ver como era a vida aqui, né? Então, foi assim. E como que os seus pais receberam essa notícia, sua avó e seus pais? Olha, a vovó não quis ir no aeroporto nem para me despedir, né? E eu fui, almocei com ela no dia que meu avô saía para cá, mas foi aquela coisa. Então, muito difícil, mas aparentemente todo mundo lá no Peru, né? Sempre você tem que guardar a aparência de todos. Você não pode mostrar muita coisa, não. Fingir que tá tudo bem, que está tudo tranquilo, por o que dirão. Realidade de lá Mas eu tive essa oportunidade, eu sabia que iria ser uma oportunidade talvez única, porque eu
tinha só 6 meses para acabar a faculdade. Uma vez que você terminava a faculdade, você não poderia vir, porque a condição era Tá na faculdade. ser estudante. Ser estudante. Conversei com meus pais, falei sobre, né, o programa. Eles, tipo, sempre foram em me apoiar, sabe? Fora de que não aceitavam namorado, tava tudo bem. Me apoiavam em tudo. Você era namoradeira, Nadinha? Não, Não? nada a ver. Mas, tipo, meu pai, sobretudo, falou comigo, minha filha, ele teve alguma vez a oportunidade de vir morar aqui nos Estados Unidos e não pudo. Então, ele falou comigo, e eu lembro muito bem que ele falou assim, se você vai lá e você vê que é uma boa oportunidade para você, é uma coisa que você quer experimentar, fica lá. Você sempre vai ter sua casa aqui. Então, se não dá certo, sempre você pode voltar. Legal. E foi o que eu fiz. Não, isso é muito bom, esse empurrão, porque te dá um alívio também, né? Porque é novo. E aí você veio, na fase que você estava na faculdade, você continuou trabalhando no supermercado. Sim, o supermercado, tipo, era um trabalhinho, assim, de verão. De verão, né? Nas tá. férias. E aí na faculdade você começou já a fazer estágio, aí veio essa Isso. oportunidade, você juntou suas malas e veio. Sim, Qual cidade foi que você chegou? Nova York? clima. Plymouth? Aham. Sério? Quando você chegou lá, qual que foi a sua primeira sensação na hora que você pisou aqui? Que frio! Você veio em que época? Ah, não, eu não sabia onde que eu estava vindo. Eu não tinha ideia. Eu nem sabia o mapa dos Estados Unidos. Nem tinha Entendeu? GPS naquela Não, época, nem nem YouTube, né? Meu Deus, é muito tempo atrás, não tinha nada, não tinha GPS, não tinha Facebook, eu acredito que estava começando. Você sabe que eu usava? Eu usava Orkut. Eu usava, Que eu época tinha foi que você Orkut. veio? Que época? 98, eu acho. Já tem quase 20 anos. 98? Então tinha Orkut. Você tinha quantos anos, Tinha Orkut. Nádia? Eu vim muito nova. Eu tinha 19. 19? Aham. Uau! 98, eu tava saindo da minha cidade indo pra capital. É. Não tinha nada, não tinha nada. Então, e como eu te falo, a ideia dos Estados Unidos não passava pela minha cabeça. E eu falo assim, você não escuta que tem muita gente que fala, né? Não O tinha sonho acesso, americano, né? o sonho americano, que você veio para fazer o sonho americano. Eu não vim com isso. Eu não tinha aquele sonho. Então aí, voltando, você chegando aqui, você sente frio. Frio. Totalmente, frio na barriga e frio mesmo físico, né? Meu Deus, estava nevando. Tava nevando. Meu Deus. Aham, tava nevando. Eu não conhecia ninguém. Me falaram, desce e nessa estação do bus e o meu gerente vai te buscar. Para isso, eu já tinha passado pelo processo, o Wendy's tinha me contratado, o owner operator da Wendy's daqui, da nossa cidade de Plymouth, já tinha se comunicado todo pelo e-mail, né? Meu gerente vai te buscar. Ele não falou nem o nome do gerente, nem qual horário que o gerente ia aparecer. No escuro, praticamente. Simplesmente no escuro, só me pediu esperar do lado de fora, só que estava nevando. E, né, o primeiro que eu senti foi um frio danado. Imagino. Nossa, não, muito frio. E esperar que esse menino apareça, né? Aí apareceu o Jay me levou para a loja. Eu sei que tem todo o processo, claro, mas em algum momento você pensou que poderia ser, né, algo ruim, algo não tão legítimo? Talvez, sei lá, vamos sequestrar, vão arrancar meus órgãos. Oh, meu Deus. Não? Não. Que bom. Porque eu acho que eu ia... naquela época, no caso, eu não ia pensar tanto, mas talvez hoje eu pensaria algo assim. E você chegando, então você começou a trabalhar no Wendy's. Trabalhei E aí você ficou morando em um lugar que eles mesmos verificaram e tudo mais. Sim, então tá tudo certo. Na época, tipo assim, na época eles alugavam na casa para todos os estudantes. Ah, tá. Tipo um hostel, né, um hotelzinho. Uma casinha muito bem arrumadinha, onde você podia morar enquanto o seu contrato com eles estivesse, né, ainda vigente. Vigente. Então, enquanto eu estivesse trabalhando para eles, estava tudo bem, eu podia morar ali. Tá. E daí, ficava em Plymouth também. Assim, o problema era o carro, né? Como que nos faz para chegar na loja?
Não tinha carro. Não tinha estrutura nenhuma, Ana, Nada. nenhuma, não, porque não tinha nada, não tinha nada. E como é que você fazia pra ir? Alguém buscava vocês? Tinha muitos gerentes que quando começava o shift deles, podia passar e buscar as meninas, Tá. né? Não fui a única doida, teve umas, Outras. acho que foi umas 6 da mesma faculdade. Ok. Sim, eu acho que era assim, eles iam para a mesma faculdade, mas em diferentes Momentos. em talvez? diferentes carreiras, né? Tipo, na Hum, minha faculdade tinha jornalismo, turismo e administração. tá. E aí eles falavam para todo mundo, quem se interessava procurava saber mais. Então você veio mais pra cá questão de sonho mesmo, de vou lá aprender inglês, ver o que acontece. E quando você chega aqui, você passou alguma dificuldade? Claro, né, no início geralmente todo mundo passa, mas qual que foi a sua dificuldade maior no início aqui? Olha, quando cheguei aqui foi a realidade de outra vida, porque na Ásia, no Peru, nunca passou dificuldade de não ter nada. Minha mãe, com muito trabalho, com muito esforço, sempre deu tudo para nós. Nós tínhamos na casa, nós tinha uma pessoa que nos ajudava na casa, igual que o Brasil, todo é próximo, lojinha do lado, carro passando toda hora. Então, a minha maior dificuldade foi agora, tipo, e agora? Sou eu sozinha, Só aqui. você. Comida, o que eu vou comer? Wendy's. Vendo isso todos os dias, até que eu cansei e comecei a comer sopa de miojo. Ai, meu Deus. Comi muito tempo sopa de miojo, até que eu cansei e descobri uma lojinha brasileira e comprava PF. Ai, que bom. Ai, tá vendo? Aí Já melhorou. salvou. Sim, melhorou. Mas, assim, a minha maior dificuldade foi, né, começar eu a me valer por mim mesma, por eu fazer as coisas. Chegar a tempo no meu trabalho. Se ninguém podia me buscar, eu tinha que me virar. O que eu tinha que Como é que fazer? eu vou Eu tinha que fazer? pegar o bus, só que o bus em Plymouth não passa toda hora, né? Eu saía 2 horas antes para poder chegar no local a tempo, só que eu, para chegar a tempo, eu tinha que esperar 1 hora ainda. Então, se eu tinha que trabalhar às 7 da manhã, eu tinha que sair 5. Dar a volta toda, chegar na loja às 6 e ainda esperar 1 hora para eu poder fazer clock-in e trabalhar. Meu pai. Porque senão, se eu esperava o que passava depois, eu chegava fica atrasada. Uhum. Então, era isso. E mercado, como que eu comprava minhas coisas, né? O transporte em Plymouth, se você não tem carro, é muito limitado. Muito limitado. Então, como que eu ia para a loja? Como que eu ia para lavar minhas roupas? Então, era frio, era inverno. Então, era tudo caminhando no gelo. Ó, é danado. Ainda mais aqui. Aqui eu acho que faz mais frio que Nova York. Sim. Que faz bem mais frio. Você começa a trabalhar no Wendy's, você passa, né, esse perrengue inicial. Por quanto tempo era o seu contrato com essa empresa? Com eles, tinha contrato todo o tempo que nós ficasse de férias lá no Peru. 3 tá. meses. Ok. Uhum, 3 meses. Aí acabou esse período, uhum. o que você fez? Você voltou pro Peru? Não, Ou você ficou aqui? fiquei aqui. Você ficou aqui. Aí tá aí até hoje, né? Estou aqui 20 anos, quase 20 anos depois. Enquanto você tem o trabalho e a oferta de trabalho, você tem o visto, né? Sim. Uma vez que acaba a oferta de trabalho, Não tem mais o não visto. tem mais o visto, você overstay your visa. Mas como eu te conheço um pouco e eu sei que você trabalha muito bem, eu tenho certeza que eles te deram uma promoção. Eles me deu muita oportunidade. Eles me deu muita oportunidade. Sempre me trataram muito bem. Eu não sou aquela pessoa que pode falar, eu passei humilhação no trabalho, fui humilhada, me tratavam mal. Não, sabe? Pelo contrário. Eu tenho que ser muito grata que meus patrões, meus chefes superiores sempre me trataram muito bem. Eu era aquela pessoa que se eu veia que eu precisava pedir um aumento, eles nunca negavam. Uau. Sempre estava aí, mas eu era aquela pessoa que também não ia embora para não bater ponto porque a gerente ia ficar sozinha. Então sempre fui, acho, ele se vê, né? E hoje em dia, com as nossas empresas, se vê quem que é a pessoa leal, Sim. né? Quem que vai the extra mile, né? Sempre vai ter uma. E eu acho que eles viam em mim aquela pessoa, porque me deram muitas oportunidades, me trataram muito bem,
não acabei ganhando a quantidade que eles colocaram no meu contrato e eu ganhava mais. Olha, isso é muito bom. Uhum. Nossa, isso é bom demais. E quanto tempo que você ficou no Wendy's? Na Wendy's eu acho que foi quase 5 meses. 5 meses? Aham. Depois você foi para onde? Alternativo com a Wendy's, eu teve a oportunidade de trabalhar no McDonald's, né? Ok. Então, eu trabalhava na Wendy's de manhã e no McDonald's de noite. Ah, Então, tá. no caso, de 7 às 4 na Wendy's Aham. e de 5 à meia-noite no McDonald's. Você começa a trabalhar no Wendy's e aí Uhum. você faz também part-time no McDonald's. Sim. Por quanto tempo isso durou até você começar a limpar a casa? Muito tempo. É? Sim, muito tempo. Eu acho que foi assim, teve que ter um empurrão, sabe? Aham. Eu trabalhei no McDonald's. Bom, meu contrato com a Wendy's acabou definitivamente. Eles queriam muito ficar comigo, mas não tinha como, né? Uhum. Então eu teve que procurar outro emprego. Continuei no McDonald's e eu procurei outro emprego. Sempre teve 2 empregos. Sim. Então, mas foi uma etapa, eu acho, de muito conformismo. Uhum. Sabe? Quando eu olho para trás, não sei se é conformismo, o que estava acomodada, o que não tinha amadurecido também, era nova, né? Eu vim muito nova aqui, não sacou as contas, eu não vim em 98. Eu cheguei aqui no 2008. 2008, então, não foi 98, porque eu tava fazendo as contas, falei, não, a Nádia não é tão velha assim, não. Então, eu trabalhei para o McDonald's por 7 anos. 7 anos, Uau. tá? Muito tempo, foi muito tempo. Quando eu olho assim para trás, eu falo, meu Deus, eu pude ter feito tanta coisa em 7 anos, né? Mas é tudo aprendizado e tudo, assim, é perfeição de Deus, porque cada coisa contribuiu para que eu seja hoje quem eu sou. E eu falo assim, muita gente fala e desmerece os trabalhos em fast food, supermercado. Ah, porque não tem gente, porque ninguém trabalha. Eu lembro que eu era muito devagar. Eu nunca tinha trabalhado, trabalho mesmo, Sim. no Peru. Nunca. Porque se você vê, estudava inglês, estudava na faculdade e fazia estágio. Não é a mesma coisa fazer estágio em um escritório. Era um escritório de coisas culturais. Era uma coisa tranquila. Diferente. Agora você mudar para aqui e ter que trabalhar com um headset na cabeça o dia todo, porque é literalmente todo dia fazer bebida ao mesmo tempo que você está tomando ordem, recebendo dinheiro, colocar. Era muita coisa ao mesmo tempo, Ao né? mesmo tempo, eu fui obrigada verdadeiramente a tirar aquela personalidade, sabe, rápida, ágil, que nem eu mesma conhecia. Não conhecia, Que sou legal. sincera. Porque eu comecei tanto na Wendy's como no McDonald's como back of house, né? Quando você chega, ninguém te coloca lá na frente, você tem que aprender tudo. Sim. Eu tive que aprender a preparação, teve que aprender a fazer o sanduíche, fritar a carne, fritar a batata, fritar nuggets. Então, quando fui para frente, é que eles confiaram que aí eu podia entender, que eu podia falar, né? Quando eles me ouviram, eles me colocou para atender os clientes. E desde aí, o meu maior companheiro foi o headset. Porque eles Todo viu momento. como que eu ficava rápida, que eu entendia que eu estava esperta. E, né, era Nádia no drive-thru o dia todo. todo. O dia todo. Aham. Nossa, Então eu era imagina. muito devagar, lembro? Era muito devagar. E na minha cidade, quando trabalhava com minha mãe, minha mãe, não, vamos, rápido, rápido. E que eu brinco agora com minhas filhas, e eu falo rápido, rápido com elas. E elas História se brincam comigo. repete. E a história se repete. E eu falo assim, nossa, se minha mãe me visse fazendo tanto hambúrguer ao mesmo tempo, ela ia estar muito orgulhosa de mim. Fazia muito hambúrguer, muito rápido. Você tem que ser rápido ali, né? Tem que ser muito rápida, Ana. Eram umas épocas que já passaram, sabe? Agora tá tudo muito diferente, mas imagina. era aquela questão de atender linhas e linhas de carros o dia todo, fazendo 20 hambúrgueres, 30 hambúrgueres para o time de futebol, para o time de tal. Nossa loja era logo na beira da highway, então era muita gente, muito concorrido. Imagino, que é isso. Algumas pessoas falam que é sempre bom pôr os filhos quando eles têm 16, 17 anos para trabalhar em fast food,
por causa da disciplina, É. de todo o processo que acontece lá dentro. Sim. Talvez eu coloque os meus. Quando eles falam que é uma máquina, é porque é uma máquina mesmo. Uhum. É perfeito exemplo, né, Sim. dos sistemas Como funciona, de né? produção, de como o McDonald's funciona. Verdade. E aí você lá no McDonald's, depois de 7 anos, como que foi esse início na limpeza? Olha, foi assim bem, foi de Deus, porque eu não era pra estar ali não. No McDonald's comecei a fritar batata, carne e tal. Passaram alguns anos, teve uma pessoa que me treinou para ser assistente dela, até hoje em dia, né, nos conversa e tal. Fui assistenta, eventualmente ela saiu, eu fiquei como gerente da loja, Aham. então fui gerente do McDonald's e eu acho que foi por 1 ano e meio, 2 anos. Teve uma situação muito desconfortável com o meu supervisor, onde eu verdadeiramente entreguei as chaves. Eu falei assim: "Tô fora, I'm done". Tinha trabalhado muito para eles, eu não me senti, aquela pessoa, não senti gratidão, não senti mais nada em contra dos donos, né, foi aquela pessoa que por essa Específico. situação, eu falei assim: "I'm done", e eu saí. Saí e agora o que que eu faço, né, o que que eu faço, o que que eu sei fazer, o que eu posso começar que eu não precise de um grande investimento de dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecidos, eu não sou aquela pessoa, né, que você chega e todo mundo me conhece, ou não sou aquela pessoa que chega e bom, não era, né, porque agora já melhorou muito, mas não era aquela pessoa, né, que conversava, que abria uma conversação, que se apresentava. Não tinha conhecidas, então eu pensei assim: "O que que eu faço? E agora?". Aí eu falei assim: "Vou fazer o que todo mundo faz, além de trabalhar em restaurante, o que que mais tem para fazer? Limpar a casa". Procurei o vídeo, uma pessoa que estava procurando uma menina para limpar a casa, conversei com ela e comecei com ela a trabalhar essa mesma Como semana, helper. como helper. Aham. E como que foi essa transição? Porque, assim, do McDonald's ali, tá certo que tem aquele movimento todo, aquela rapidez, mas Uhum. pular pra limpar a casa, limpar Uhum. privadas, né, Uhum. vasos sanitários, sujeira, Uhum. terríveis sujeiras dependendo da casa. Você teve alguma: será que é isso mesmo? Será que eu vou mesmo pra limpeza?" Ou você já: "Não, pau pra toda obra, vambora, e é isso aí"? Eu tinha passado por isso, porque, no McDonald's eu tinha que fazer tudo. No Uhum. McDonald's eu já até descarreguei, carro de compra, já guardei a compra no freezer, né, já guardei a compra nas prateleiras, já tinha limpado privada, já tinha limpado banheiro, trocado lixo Ah, do lado de fora, então já tinha passado por isso. Não foi tão assim de me dar muito, de ficar assim: "Meu Deus, e agora? E eu vou limpar a privada?". Não foi tanto assim, a questão era a minha frustração por não saber as outras coisas, porque eu não sabia nada, eu nunca tinha limpado, Ana, eu nunca tinha limpado na minha casa. Eu não sei o que que eu fazia naquela época, acho que eu trabalhava tanto que nem dava para me limpar meu banheiro ou minha cozinha, nunca tinha limpado. Então, eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu vou fazer? Agora essa pessoa vai me ensinar tudo do zero, e será que eu vou poder cumprir as expectativas dela? uhum. Será que os clientes dela vão ficar satisfeitos?". Mas foi aquela coisa também, me ensinou uma vez e eu tinha que fazer. Você fez e deu o seu melhor, eu Dei meu acredito. melhor, as primeiras casas, os primeiros banheiros, fiquei uma eternidade dentro do banheiro. Ai, eu A imagino. mulher, Oh my God. devo ter irritado ela tanto. Primeira vez que eu limpei uma casa sozinha, eu Uhum. gastei 8 horas. Casa pequena, um estúdio. 8 Uau. horas. 8 horas. Não, eu Mas é o limpei começo, tá, gente? É é, o começo. Infelizmente é assim. sim. E nesse momento aí, que você, né? Claro que você construiu algumas amizades durante esse período, mas você se sentia pertencente aos Estados Unidos e ao mesmo tempo você sentia que pertencia ainda a Lima? Ou você se sentia fora, assim, totalmente no ar? Eu me sentia no ar. Eu não sentia que era de lá, Nem mas daqui. também sentia que era daqui. Recapitulando, voltando, Wendy's, McDonald's, aí nesse meio tempo você encontra o Antônio, Uhum. vocês começam a namorar,
Você, na verdade, primeiro você dá o pé na bunda lá do rapaz em Lima, você vai, agarra o Antônio de vez, e aí você vem primeiro a Luísa ou a Fernanda? A Fernanda. Primeiro vem a Fernanda. Nesse meio tempo da Fernanda, você ainda tá no McDonald's, né? Sim. Depois, com o tempo, pela situação que você disse, né? De criar filha, de trabalhar muito. A Luísa, ela vem... Você ainda tava no McDonald's ou você já tava no Panera Bread? E eu tava trabalhando no Friendly's, né? Teve uns trabalhinhos, assim, curto tempo, enquanto eu cheguei para o Panera Bread. Tipo, Friendly's, trabalhei um tempinho, aí eu fiquei sabendo que estava grávida da Luísa. Saí de lá, direto para o Panera Bread, aí trabalhei grávida no Panera Bread. Ganhei a Lulu, voltei a trabalhar no Panera Bread e não funcionava, né, os horários. Sim. Aí eu teve que Aí você volta pra limpeza. Aí nesse tempo que você volta, você já sabia, né, do site care.com. Você distribui seus cartões junto com seu esposo passa a te ajudar. Aí você tem sua primeira cliente. Aí como que, pra você preencher seu schedule completo, quanto tempo levou aí dessa primeira cliente até você conseguir ter uma semana completa? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Que bom. Foi. E depois, você ficou vamos supor, porque até o momento, primeiro, naquela primeira vez que você começou a limpar, você achava, não, isso não é pra mim, eu não sou da limpeza. E aí, como que tá a sua cabeça nessa segunda fase já, com essas casas? Yes, é isso que eu quero. Como é que foi essa virada, essa mudança de pensamento? Olha, eu acho que assim, Nádia, em si, para mim, pode ser bom e pode ser ruim, mas para mim não tem meio termo. Ou é preto ou é branco. Então, para a Nádia antes era, né, não vai dar certo, eu não sou para limpeza e tal. Então, depois, se você me pergunta como foi, a minha mentalidade era, tem que dar certo porque vai dar certo. Porque tem que dar certo, porque é a minha única opção. Entendeu? Meu marido falava, né, Nádia, por que você não é babysitter? Pega 10 meninos, cobra 30 por dia, tá pronto, $300 por dia, tá tranquilo. Olha assim, não, Antônio, pelo amor de Deus, eu morro se eu cuido 10 crianças, prefiro limpar 10 casas. Super te entendo. Então, se você vê, não vai dar certo, não sou da limpeza, e minha outra opção era, tem que dar certo, porque eu tenho que sair desse emprego, porque os horários não estão beneficiando para minha família, né? Então tinha que dar certo, eu tinha que preencher minha carteira de clientes, né? Olha, eu não tinha saído do meu trabalho, eu trabalhava na limpeza de manhã, limpava de 8 às 5, e eu bati o pé no Panera Bread e falei, eu só vou ser gerente que fecha. Sabe? Eu trabalhei eles no sentimento. Eu falei assim, se vocês não querem que eu salga, eu vou me oferecer, eu vou ser só a gerente que fecha. E eu fechava, de 5 à meia-noite. Entendi. Então, eu podia trabalhar de manhã limpando, conseguindo os clientes, limpava sozinha. Então, foi assim. Tem algum momento nessa transição aí do Panera Bread para início de schedule, tem algum momento que você teria feito algo diferente? Ou se você pudesse voltar atrás, você faria da mesma forma? Sim, e eu tivesse investido em estudar, em conhecimento. Todo esse mundo assim que existe agora de coaching, de preparação, era muito desconhecido para mim. E eu falo que nem sequer, né, às vezes uno ouve que é por orgulho, porque a pessoa não aceita ajuda, mas no meu caso não foi por orgulho, era porque verdadeiramente eu nem conhecia que Nem existia. tinha tempo, né, pra não sabia que existia, não sabia que coaching era uma coisa que existia, sabe? Então, se eu tivesse feito algo diferente, se estivesse no meu alcance, tivesse estudado. Nessa época. Sim. E se você pudesse, né, das pessoas que você conheceu até esse momento do schedule, se você pudesse agora dar um abraço em alguém, quem seria essa pessoa? Você fala de pessoa que ajudante, de qualquer pessoa que você conheceu desde quando você chegou aqui, até esse momento, seu início aí dos schedules, das limpezas, aquela pessoa que, assim,
que te ajudou talvez tremendamente, que você gostaria muito de dar um abraço agora, que se você pudesse teletransportar ela aqui, você daria um abraço? Dona Marlete. Quem é Dona Marlete? Dona Marlete foi a minha melhor ajudante até agora. Tipo assim, sem desmerecer as pessoas que já me ajudaram, mas era uma senhora. Ela mora, acho que ela mora no interior de São Paulo agora. Ela foi embora, mas era aquela pessoa super alto astral. Cada vez que ela me ajudava e nós acabávamos de limpar uma casa, ela era glória a Deus, Nádia, glória a Deus, Deus é muito bom. E eu falava assim, Marlete, glória a Deus. Né? Então eu gostaria muito de dar um abraço para ela. Ela sempre me chama para ir lá na cidade dela, às vezes me manda um oi, eu às vezes mando um oi para ela. Mas foi assim, uma pessoa super ágil. E olha que ela já, né, não era nova, sabe? Mas muito alto astral, ágil, rápida, caprichosa. Ela disse que eu ajudei muito ela, mas na verdade nós se ajudou mutuamente. Que acaba ajudando mais. Eu acho que eu aprendo mais com quem trabalha comigo do que eles comigo, na verdade. Você iniciando um schedule, como que foi até você abrir? Qual foi o primeiro passo prático para você ser uma empresa mesmo, ser uma companhia? Como que foi essa, né, transição? Porque você poderia somente, né, ser dona de schedule. E aí, quanto tempo foi até você, de fato, ter a Nadia's Clean, Dustin Clean? Então, foi bastante tempo também. Também? Sim. Por exemplo, hoje em dia eu tenho 10 anos na limpeza. Toda a idade da Lulu é o tempo que eu estou na limpeza, 10 anos. Mas eu formalizei a minha empresa 4 anos atrás. Então, olha, são 6 anos que eu não teve a mente, né, de escala, de crescimento, sem rumo, sem plano, sem visão. Então, teve que passar 6 anos. E o que que fez você ter essa visão? Como que foi, qual foi a situação que te fez ter essa visão? Minha vovó, ela foi uma pessoa muito importante, ela é ainda uma pessoa muito importante. Aconteceu que ela começou a adoecer. E eu consegui voltar para Peru. E quando eu voltei para Peru, eu só vi minha vovó bem 2 vezes. Na verdade, só uma. Essa primeira visita foi a visita, né, de bem-vindas, tudo é bom, legal que você está aqui e tal. Mas a minha segunda vez, na verdade, a segunda vez foi ok. Ela já estava mostrando sintomas da doença dela. Eu sabia para onde estava indo. Alzheimer, demência. Na terceira vez, eu cheguei porque ela teve um AVC. Ela teve um AVC e quando eu cheguei, acho que era de noite, e eu vi ela deitadinha na cama dela, né, com o cabelo branquinho, tipo assim, deitada, uma mulher tão forte, ela era até gordinha, sabe, antes, né, mais magrinha, deitada. E eu tinha falado na personalidade dela muito forte, né? Ela xingava todo mundo. Ela não falava, né? Ela falava quem que você é para você me mandar e tal. Então, quando eu vi ela deitada, foi quando a minha ficha caiu. Caiu para qual lado? Verdadeiramente somos nada, nada. E de que vimos o polvo e ao polvo nos vai voltar. E quando você tem que estar aqui, você tem que fazer o que você puder para aproveitar dessa vida. E eu fico muito emocionada porque ela é uma pessoa que não está comigo hoje, mas eu falei assim, quando vi ela, na minha mente, eu falei, se eu quero tomar um sorvete com minhas filhas, eu vou. Se eu quero ir para Maldivas, eu vou, sabe? Se eu quero ficar na minha casa com minha família, eu vou. E só vou conseguir isso se eu tivesse estabilidade econômica, fosse verdadeiramente dona do meu tempo, se eu tivesse uma empresa que trabalha enquanto eu não estiver lá. Porque se eu estivesse todo o tempo dentro dela, limpando, sabe? Dirigindo daqui para lá, eu nunca vou conseguir. Sim, verdade. Então, eu falei assim, no meu interior, quando vi ela, abri a cortina do quarto e eu vi ela deitada, eu falei assim,
uma mulher tão forte, né? Agora deitada, que eu sei que ela vai embora daqui a pouco, eu não posso levar minha vida sem rumo. Então comecei a trabalhar muito mais ainda, mas de outra forma, para poder trazer um pouco mais de estabilidade financeira para minha família, um pouco mais de liberdade de tempo para minha família, e eu poder verdadeiramente aproveitar os momentos importantes com eles. Sim, Uhum. sim. Obrigada por compartilhar isso. Eu imagino, você fala tão docemente da sua avó, que eu acho muito lindo. Eu acho sensacional esse carinho imenso que você tem por ela. E com certeza ela tá muito orgulhosa de você. Você pode ter certeza disso. E aí você começa a batalhar por essa questão. Onde que você busca essa sabedoria? Qual caminho que você vai? Então eu comecei a ver muito conteúdo de organização financeira, né? Eu não sabia de budget, não sabia de investimento, sabia de nada, 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 nada. Eu comecei a seguir um casal americano que se aposentou novo e se mudou para Portugal. Acho que porque o Instagram é muito doido e o algoritmo funciona verdadeiramente. E me começaram a sair, né, coisas sobre empresa e empreendedorismo e conhecimento, e foi assim como eu conheci o Marcelo Orandi e a Verena. A Verena por conta do financeiro, e comecei a seguir a Verena, mas foi pela Verena que eu comecei a seguir Marcelo Orandi. Hoje ele tem uma mentoria para empresas de limpeza, mas eu participei de uma mentoria com ele bem logo no início, que foi baseado para empresas geral, né? Todo mundo tinha empresa de alguma coisa e ele ajudava a colocar a base da estrutura para você se envolver de uma empresa amadora para uma empresa profissional. Você conhece ele, participa da mentoria dele. E aí te abre as portas desse novo mundo, que é clean business. Sim, foi assim, foi um acordar. Eu sou muito grata. Por quê? Porque, e eu sempre vou lembrar, porque ele me perguntou qual que era meu sonho. E ele, assim, acabou comigo quando ele me perguntou isso, sabe? Porque eu ia com muito sem rumo na vida. Ia muito no dia a dia. Um sonho ali? Eu não tinha um sonho. Eu não tinha um sonho, eu não tinha um objetivo, sabe? E eu não podia pensar na minha cabeça, não colocava a ideia de um dia eu poder ser milionária. Ele perguntava para mim, Nádia, o que você faria se você tivesse não sei quantos milhões? Ele falou, o que você compraria? E eu falei assim, não, Marcelo, mas é porque eu acho que não precisa disso. Eu não gostaria de uma casa tão grande, nem viajar muito longe, mas Nádia, não, só pensa, se você tivesse, o que você gostaria? E eu não podia pensar. Eu não podia pensar em grande. Sabe? Que você nem sequer coloca, nem sequer você podia colocar isso na cabeça. Sim. Eu não podia. Você achava que era impossível? Eu não tinha resposta. Talvez eu achava que era impossível. Que sei lá, se era talvez não merecedora, ou que era impossível, ou que eu não podia, sabe? Então, tipo assim, com essa pergunta eu falei assim, nossa Deus. Minha cabeça ficou borbulhando. E eu agradeço muito a ele, até agora. Quando você já estava com ele ali, você já tinha a empresa aberta, tudo registrado, tudo certo? E eu estava registrada. Já estava registrada. Tá, e durante esse momento, como que estava a sua fé? Você sempre teve... Claro que às vezes a gente tem altos e baixos, mas você sempre se manteve em seu relacionamento, né, mais próximo possível com Deus? Ou você já... Aí, nesse momento você não era tão próxima, você chegou a ser mais próxima mais pra frente? Como é que tava essa relação? Então, eu acho que a relação com Deus se perdeu quando eu cheguei aqui. Tá? Assim, se perdeu, eu falo daquela proximidade, daquela necessidade, porque eu acho que eu me envolvi tanto no trabalho, no braçar, no conseguir, no precisar, que eu acabei deixando isso do lado, muito, sabe? E eu só retomei quando eu vi a minha avó desse jeito, quando eu voltei para Peru e vi ela passando mal. Foi ali quando deu uma retomada e eu falei com Deus.
Uhum. Então a gente pode dizer que durante esse período aí que você trabalhou, antes, desde que você chegou até antes de você ver sua avó, a Nádia se perdeu? Sim, estava perdida mesmo. E você vê que nem tinha, né, visão, nem tinha rumo. Tava assim, indo, Só indo. só indo. E quem Aham. vai não tem caminho nenhum, né? Porque pega Sim. qualquer um caminho, não sabe pra onde que tá indo. Uhum. E aí, você falando com o Marcel, as coisas, você mesmo também começa a melhorar. A Uhum. relação com o seu esposo, com suas filhas, Uhum. como que fica? Porque quando você tá movendo a empresa, a sua cabeça tá muito ali. Você Uhum. quase praticamente não tem aquele equilíbrio. Bom, eu Aham. imagino que não tem um equilíbrio, que é difícil, Uhum. principalmente no início. Como que foi pra você guiar a Nádia sendo mãe de 2 meninas pequenas, praticamente, iniciando esse processo na empresa, correndo atrás de fazer acontecer, Uhum. mas a Nádia esposa e a Nádia mulher. Uhum. Como é que estava a sua mente aí nesse momento, assim? Como é que você estava de Uhum. fato? Para mim não tem equilíbrio. Para mim não tem equilíbrio, porque vai ter momentos que você vai precisar investir muito o seu tempo, a sua energia em uma coisa e precisar descuidar, De ou outras. talvez não cuidar tanto de outras. Então, para mim, não existe equilíbrio. Eu não acho, pelo menos até agora, na minha vida, não vejo como algo de que todo pode ir, né, Equilibrado. equilibrado e todo pode ir certo. Porque vai ter momentos, como eu precisei. Eu precisei bem no início dessa mudança de trabalhar no Panera Bread e trabalhar na limpeza, eu trabalhava o dia todo. Ainda por 6 meses eu não conseguia ver elas, meu marido e minhas filhas. Então, não foi de que, decidi ir para a limpeza e eu conseguia ver eles. Não, ainda conseguia, ainda não conseguia, né? Mas eu sabia que não ia ser para sempre. Sim. Então, eu coloquei na minha cabeça de que eu ia fazer esse trabalho no extremo, porque era muito cansativo. Eu cheguei a limpar 3 casas sozinha, tá? De 8 a 5, para depois, literalmente, trocar no meu carro e entrar no Panera Bread. Uhum. Eu tirava pump, sabe? Do Aham, peito para Luísa, porque ela sempre mamou mamadeira. E eu fazia o storage do leite do pump na geladeira do Panera Bread. Eu tinha na bolsinha, eles sabiam, me entendiam e eu colocava. Nos intervalos. No intervalo, porque os negócios estavam tudo cheio e eu tinha que fazer o pump e guardar. Então, tipo assim, foi bem sacrificado. Ainda não conseguia ver eles, mas eu sabia que não ia ser para sempre. Então, graças a Deus, eu tenho um marido que me apoia em tudo. A gente é uma equipe, somos parceiros de vida, de negócios agora. E, tipo, super me apoia em todos. Pergunto o que ele acha, o que eu posso fazer melhor. Ele também fala comigo, Nádia, o que você acha? Eu faço isso, faço o outro. E eu brinco, né? Pra que você me pergunta se vai fazer o que você quer? Também, né? Porque acontece o mesmo lá em casa. Nós apoiamos muito, e tanto eu apoiei ele para ele dar o início da empresa dele, como ele me apoiou na decisão e com também a logística, né? Que é o mais Que pesado. era o mais pesado daquela transição de trabalhar para alguém e construir a minha empresa de limpeza. Então, por quê? Minhas filhas, alguém tinha que mandar elas para a escola, era ele. Alguém tinha que buscar a babá, era ele, porque eu trabalhava o dia todo. Sim. Alguém tinha que colocar para dormir, dar banho em criança, era ele. Então, ele fez muita coisa por um certo tempo, muito extremo, que às vezes você pode pensar, homem nenhum vai fazer, tem sim quem faz. Tem. Né? E se você encontra o companheiro, o parceiro, certo? Vai. Graças a Deus, nós sempre muito alinhados pelo que nós queremos conseguir, pelos nossos objetivos, conseguimos passar essa etapa. Teve que sacrificar muito tempo do meu tempo com minhas filhas, de minhas filhas criança, neném. Eu não lembro a Luísa comendo as primeiras papinhas. Eu não lembro a Luísa muito andando, né? Porque quem via tudo era ele. E eu não. Ai, desculpa, eu sou manteiga derretida, tá? Foi bem doído, sabe? Mas Imagino. eu coloquei na minha cabeça que não iria ser para sempre. E eu sabia que Deus estava guardando algo melhor, muito melhor e mais grande. Então,
é isso. Equilíbrio não existe hoje em dia. Eu consigo dar prioridade para minhas filhas. E o dia, né, que digo, vou sair o dia todo e eu vou levar minhas filhas nesse lugar e eu vou sair de férias e eu posso, Hoje você né? pode. Hoje, graças a Deus, porque Ele é tão bom, eu Amém. posso. Você quer um tissue? Você quer outro? Ai, gente, esse capítulo vai ser um capítulo muito sofrido. Bom, é a realidade. É Muita a gente realidade não de muita sabe. gente. Acho que É. porque quem empreende já é mil maravilhas. Não é. Eu sempre Não falo sabe assim, né? não sabe os bastidores. É bem sim. mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo. Então, voltando, pra gente só finalizar esse bloco. Muita gente fala sobre saída operacional. Uhum. Mas aí cada pessoa entende isso de um jeito, de uma maneira, né? O que significa para você na prática sair do operacional? O que você acha que é possível a empreendedora realmente deixar de lado o dia a dia do negócio? Ou você acredita, sim, que sempre tem que estar ali? Mesmo que seja uma vez por semana, a cada 15 dias? Ou você acha que, de fato, você já pode se livrar e desligar seu telefone e nunca mais, entre aspas, pensar no seu negócio? Como que é essa ideia de sair do operacional para você? Olha, eu sou muito suspeita a falar, porque eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu falo, brinco com minhas filhas, com meu marido, se eu não tivesse eles, eu vivia trabalhando o 24 tempo todo. hours. Aham. Eu amo pensar em negócios, amo pensar em estratégias, em como melhorar algo, amo pedir ajuda. O que você que está lá na frente pode me ajudar com isso? Como que você está fazendo que eu posso talvez usar alguma dica? Mas assim, saindo do operacional, eu acho que o que é passar o bastão em algumas coisas, tá? Em algumas coisas. Não acho que seja largar, tá? Não acho que seja largar, mas que seja inspecionar o que você espera das pessoas e do trabalho de cada pessoa, tá? Acho que é pensar com estratégia, com tática, com inteligência, em como você crescer ainda mais do que você já tem, se esse é esse o objetivo. Porque para muitas pessoas está bem do jeito que está e está tranquilo, tudo certo. Por exemplo, para Joana, talvez ela queira atingir 5 milhões. Sim. Né? Então a Joana precisa Tem que correr atrás. colocar tempo e pensar como que eu faço para eu poder atingir 5 milhões daqui a 5 anos. Porque isso não vai acontecer por mágica. Da noite né? pro dia, não tem Então, como. Para mim, sair da operação não é largar, tá? É sim estar presente, mas de uma forma mais estratégica, mais inteligente, de muito análises, mais né? macro, não Sim. micro. Uhum. Repassar o micro e ficar no macro. Sim, passar tudo o que não está gerando para poder focar na expansão, na Sim, escala. Verdade, faz muito sentido. Quanto tempo levou para você parar de limpar? Uhum. E quando veio a sua primeira helper e quanto tempo levou para você parar de limpar? Olha, a primeira helper veio 6 meses depois que eu comecei com a empresa. Olha só. Preenchi o schedule todo quando eu estava enforcada, que eu já não conseguia limpar mais uma casa. Eu procurei. Como que você achou ela? Nesses grupos da cidade. Da cidade mesmo? O marido dela viu um anúncio e eu colocando que precisava de ajuda e nos conectou. Olha, e para você parar de limpar, quanto tempo? Para eu parar de limpar, foi 4 anos de empresa aberta, 3 anos. Assim que eu fiz a mentoria com o Marcelo, eu já estava saindo da limpeza, da operação. Legal. Então, dos 10 anos de empresa... Tipo, nas 7 anos. Os 6, você tinha o schedule, você limpando. Aí veio essa primeira, helper. E aí, depois dela, mais 3 anos, você já sai. Sim. Ok. O que tirava seu sono naquela época? Vamos colocar aí... quando a helper chegou, o que tirava seu sono naquela época e o que te tira seu sono hoje? Olha, quando eu tava no início, acho que nada, porque eu vivia tão perdida que não tinha nada tirando meu sono. Para mim tava tudo tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. Quando você começou a precisar de mais helper, você teve facilidade de encontrar ou você teve dificuldade? Olha, sempre acho que sempre teve facilidade de encontrar meninas que nos ajudem.
eu não sou daquela pessoa que, está difícil, não consigo. Sempre acho que vai ter alguém Sempre vai ter uma maneira, certa, né? a pessoa certa para você. Uhum. Mas você tem que olhar muito no que você está fazendo. Por que não tem aquela pessoa? Por que essa pessoa não está se interessando no seu post? Se é um post, o que você está divulgando? O que você oferece? Será que Verdade. esse é um bom serviço para essa pessoa? Será que você tem benefícios? Uhum. Será que você está passando na cultura certa? Que você está mostrando o que a sua empresa tem a oferecer? Então, nunca teve dificuldade. Sempre teve meninas boas, sempre teve, e até agora, graças a Deus, sempre tem pessoas que chegam, que querem oportunidade de trabalho, que estão disponíveis para trabalhar. Entra e quer ficar de fato. Aham. Porque eu imagino que seja tipo uma casa, né? Você organiza sua casa, tem que estar confortável possível para receber as pessoas se sentirem bem dentro delas. Porque não é só contratar e achar que a pessoa é um número a mais para você. Uhum. São pessoas, são humanos. E aí, diante disso, como que você impõe seus limites? A Nádia boss, a Nádia amiga das helpers, porque eu imagino que, além de você ser a boss, você precisa ter uma relação não tão próxima, mas também um pouco... Você precisa estar ali, elas precisam sentir você, sabe? Uhum. Como é que é você com relação... Você e elas? Como que funciona? Uhum. Olha, eu acho que assim, eu falo que sempre é uma linha muito fininha, né, para você passar para um lado ou para outro. Uhum. Então, por escolha própria, escolha minha, eu não sou amiga das minhas funcionárias. Não sou amiga, não, se me chamam para aniversários, eu não vou. E eu sou muito grata pela vida delas, tá? Não me acho mais, nem me acho menos, Mas você mas põe o eu limite. coloco limite, Sim. tá? Eu coloco limite, sou muito grata, valorizamos o trabalho delas, com certeza, o esforço, o quão braçal e cansativo que é esse trabalho, Sim. mas e eu estou ali como ser humano. Eu sou Nádia, ser humano. E eu sou Nádia, sim, dona da empresa, mas eu também sou Nádia, ser humano. Então, eu acho que é sempre colocar os limites. E, Sim. sobretudo, ter muito presente e passar verdadeiramente os nossos valores. Então, todas elas sabem que eu respeito muito. Então, respeito, honestidade, transparência, comunicação é muito importante para mim, sabe? Sempre quando elas sejam respeituosas, conversemos, nós tentamos consertar qualquer problema, qualquer situação, tudo vai estar tranquilo. Então, eu acho que é muito bem de definir. Deixar bem claro desde o Deixar início. claro Aí não desde tem o problema início. depois, né? E eu vejo que eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, desde que eu tinha a primeira pessoa. Sempre tratei muito bem, vou te tratar como um ser humano, não vejo você como uma máquina de limpar a casa, não vejo você como uma máquina de fazer dinheiro. Gosto de valorizar o trabalho, de dar oportunidades, de proporcionar experiências, mas também eu preciso saber muito bem o que está permitido na nossa empresa e o que não. E colocar expectativas para que tudo continue em ordem. Sim, muito legal. Eu se deixar, eu já vou abraçando todo mundo. Eu tenho que parar, eu tô aprendendo a falar não. Esse eu tenho meu problema nesse momento. E hoje, tem algo que te tira do sono? Tira do sono assim, né, entre aspas. Alguma coisa hoje que você tá ali, precisa focar mais, talvez seja relações humanas, talvez seja financeiro, vendas, marketing, o que mais te... Ai, meu Deus do céu, esse negócio, o que eu faço? Pra onde que eu vou? Qual área, assim? Eu acredito que seja agora, e nessa etapa, como desenvolver um time de liderança. Isso me tira o sono, está me tirando o sono agora, porque a base está aí. Mas agora eu preciso desenvolver um time de líderes, porque só dessa forma eu vou conseguir ainda focar um pouco mais no crescimento. Sim. E quantas meninas você tem hoje? Quantas pessoas trabalham com você? Hoje em dia são 7 Ok. meninas, 6 da manhã, 1 da noite, e uma assistenta, e é isso.
E qual que é a sua meta até mais ou menos meio do ano que vem? Você pretende crescer para qual a quantidade de pessoas na sua empresa? Em um ano, mais ou Olha, menos. tá, em um ano. Em um ano, eu coloquei como meta no início do ano, acabar um ano com 10, Ok, tá? Acabar um ano, tipo, 2025, final de 2025 com 10 meninas. ok. Estamos trabalhando para isso. E o futuro? Vamos colocar aí talvez 10 anos? Em 10 anos, 5 anos. Em 5 anos, como que você vê a sua empresa? Você Em 5 deseja anos, eu queria ter 30. 30? Uhum. É. A nossa meta é 50. Aham. Até o ano que vem. Uau. Hoje a gente tá com 26. Uau. Mas aí eu pensava, o negócio é assim, quanto mais trabalho, mais um pouco de dor de cabeça. Porém, é a questão do processo. Então Uhum. agora o que me tira o sono é finalizar os processos, Uhum. para mais gente chegar. Porque aí, para chegar a 50, eu tenho que ter mais VAs, eu tenho que ter mais líderes Uhum. e supervisora. Então aí eu promovi uma menina do campo, né, que está em campo, para supervisão. Eu criei um grupo de 7 líderes, das Legal. melhores, assim. Uhum. E aí elas têm benefícios anuais Uhum. e elas ficam por conta de treinar. Então, Uhum. todas as meninas que chegam passam por elas. Porque eu sei que ali vai sair coisa boa. Porque Uhum. se eu jogar para qualquer outra, talvez, querendo ou não, tem gente que não segue exatamente o que. Elas limpam bem, mas não segue a risca, Sim. né? Cada um tem seu jeito de limpar, mas finaliza bem. Porém, eu não posso deixar uma menina que tá chegando nova ver algo, né, diferente. Eu preciso que elas sigam, a princípio, a regra mesmo, Uhum. de fato. Então a gente fez essa e tem dado certo para esse time líder. Aí agora a gente está no processo de contratação e resolvendo algumas pendências. Tipo, um dos problemas nossos hoje é sales tax. Que a gente devolveu com o primeiro contador, e aí no segundo trouxe pra gente isso. Antes a gente pagava sales tax a cada 4 meses, Uhum. e agora, a empresa crescendo, graças a Deus, o governo passou para mensal. Uhum. Então aí deu uma mexida no nosso caixa. Uhum. Porque a gente tem comerciais e comerciais não pagam ao mesmo momento. Então o Sim. dinheiro que pagava a cada 4 meses o sales tax vinha do dinheiro do comercial. Uhum. Agora, sendo por mês, o comercial não paga. Ele paga 30, 60, Sim. 60. Então, a gente está nesse momento aí, essa parte, né, do fluxo de caixa, a parte do processo, finalizando o processo, entrando gente. Então, assim, tá meio que uma loucura. 2 mini pequeno que só quer a mãe e não quer. O pai tenta, mas ainda quer só a mãe. Então, E ainda inventa fazer podcast. E ainda inventa fazer um podcast. Mas aí, deixa eu te falar, é meu escape. É minha terapia, na verdade. Mas é muito bom conhecer isso. Eu fiz história, não terminei, mas minha intenção era ter terminado e ir pra teologia. Oh. Então eu sou fascinada com histórias. Qual foi o seu maior erro até hoje como empreendedora? O que você tirou de grande aprendizado disso? Assim, cara, tá bom, beleza, aprendi. E eu aceito que eu pude ter perdido pessoas muito boas no passado, ajudantes, meninas funcionárias, por eu achar que todo mundo tinha que chegar na perfeição que eu tinha. E não aceitar que cada uma é diferente. Sim. Eu falo assim, que eu achava que eu não era people person. Mas eu acho que, hoje em dia, eu acho que eu sou. Não sei se isso foi mediante o desenvolvimento da terapia, que me ajudou muito, mas eu consegui desenvolver uma empatia muito grande, Olha só. um entendimento, uma compreensão muito grande do ser humano. Então, tipo assim, Nádia, hoje em dia, enquanto a relação com pessoas, não é Nádia 5 anos atrás. E eu achava que eu fazia tudo perfeito, que só eu podia limpar. E verdadeiramente, faço tudo muito bem feito, faço tudo, gosto tudo com muita excelência, muito bem apresentável em tudo o que eu faço. Mas você sabe que é algo que também nos atrapalha e nos limita muito. Sim, para delegar é terrível. E eu acredito que eu pude ter perdido pessoas muito boas, mas que pelo fato delas não serem ágeis,
não ter o mesmo olho no detalhe da dona. Uhum. Não estou falando detalhe normal, estou falando detalhe da dona, porque eu queria que elas olhassem do jeito que Você eu olha. olhava. E isso não vai acontecer. E eu pude ter perdido pessoas muito boas, muito honestas, muito com uma integridade muito assim forte, Uhum. sabe? Mas para mim, se não era rápida e se não fazia um bom trabalho, não servia e eu servia. conseguia outra. E como que você tem consertado isso? Com a terapia ou algo mais? E eu acho que com a terapia, com minha proximidade com Deus, Uhum. as mentorias que nos fazem, que nos aproxima e tudo, e engloba tudo no final. Meu conhecimento, autoconhecimento, sabe? Eu acho que é um grupo de coisas, não é só uma coisa, mas eu passei a entender muito que cada pessoa é diferente. Sim. Vai ter pessoas que vai fazer, outras que não vão fazer, outras que vão fazer muito melhor do que eu e que vão ter um olhar diferente, vão ser mais rápidas, vão ter mais ação do que eu. Então, foram várias coisas, mas hoje em dia eu acho que se pessoas é um mundo, é um mar, é muito infinito para Sim. você poder entender, lidar com cada tipo de temperamento, personalidade. E o que mais eu acho incrível aqui, que mais, um pouco mais difícil também, é a questão da imigração, que influencia em muita coisa na vida, principalmente das helpers. Uhum. Pra gente influencia, mas a gente tá num patamar diferenciado, vamos assim dizer. Pra elas, eu vejo muito eu nelas, porque eu já estive na pele delas uma vez, sabe? Então isso também às vezes me atrapalha a lidar com elas, porque às vezes eu quero trazer muita coisa pra elas, e às vezes, um exemplo, linguagem do amor, não sei se você já fez com a sua equipe, o teste de linguagem do amor, pra ver, até questão de dar bônus, porque às vezes a Uhum. pessoa não é tão assim, só dinheiro, Uhum. às vezes a pessoa é mais uma palavra, um Palavras. abraço, coisas Uhum. assim. E aí eu fiz com o meu time. E eu vi que a maioria é elogio, eles gostam de receber elogio. Claro que Uhum. todo mundo gosta de dinheiro, mas a parte do elogio foi alta. E eu não falava nada assim, eu só, vem cá, aqui, um cartão, um gift card, vai Uhum. ali, compra um Starbucks. Uhum. Aqui, final do ano, dinheiro. Que dinheiro. Não, é meio que robótico, eu Uhum. comecei a perceber. E aí eu comecei a trazer elas mais pra gente no ano passado. A gente fez a festa de fim de ano com tema, cada país Aham. traz a sua Legal. comida. E foi muito, muito, muito legal, muito aconchegante, foi diferente, sabe? Uhum. Eu senti que elas gostaram muito e elas querem repetir esse ano também. Uhum. E uma outra coisa sobre os times, eu sei, talvez você já sabe, mas é separar por time A, B, C. Uhum. A equipe A, B, C. E aí A você manda pra casas mais detalhes, né? Que precisa de mais detalhes. O time B e C são aqueles que você já não pode mandar pra qualquer tipo de casa. Então aí Entendi. eu faço essa separação. Claro que a maioria do meu eu faço parte do time líder. Mas Uhum. ainda assim eu consigo, eu tento mesclar quando tem casas que pode ir em dupla, eu mesclo um A com um B. Ou então um A, um C, que eu sei que a A ali vai Uhum. olhar tudo pra mim. É constante as mudanças, as alterações dos processos também, Uhum. principalmente por pessoa, em relação às pessoas, porque pessoas mudam a Sim. todo momento. O teste que você fez hoje diz que hoje, se daqui 6 meses você fizer, vai dar diferente. O que você faz com elas? Você implementa algum teste, alguma coisa pra conhecer elas melhor? Ou Uhum. você ainda não tem implementado essa parte, assim? Fazemos o teste DISC. Diz que Uhum. quando Sim. elas entram Sim. ou durante... Quando elas Quando entram, entra. quando elas aplicam no trabalho, faz o job form, elas passam por um filtro, aquelas pessoas que passam é uma ligação de 15 minutos, onde filtramos, Aham. fazemos quem é chamada, faz uma entrevista e já logo faz o teste DISC. E você que entrevista ou você tem alguém que faz pra você? Eu entrevisto, Você eu gosto da entrevista? Você entrevista. gosta? Sim. Eu gosto também. Eu gosto. Eu gosto porque eu gosto de saber quem que tá entrando na empresa. Mas mais pra frente eu vou ter que delegar, Sim. de qualquer forma. Mas, tá. E aí você conhece o Marcel, qual que foi o seu próximo passo? Quem que O foi? Marcel foi assim a porta de início, né? Que abriu a organização enquanto empresa e tal.
Quando eu acabei de fazer a mentoria com ele, eu falei assim, pronto, eu posso fazer uma empresa do que eu quiser, posso organizar. Mas, baseado na minha realidade, empresa de limpeza, eu falei assim, e agora? Quem que é a autoridade no ramo da limpeza pode me ajudar a escalar e a saber os sistemas, sobretudo focado no meu público, que é americano, Sim. né? Eu necessito alguém, preciso de alguém que seja autoridade no ramo da limpeza, mais para o público americano. E aí eu conheci a Debbie. Na verdade, não conheci ela, Ficou sabendo do mas eu CBF. teve mais informações sobre o CBF. Eu já tinha Uhum. visto informações no website, mas vem aquele pensamento, não, é muito caro, eu não vou pagar, eu não está no meu momento, eu não tenho o que preciso para eu poder entrar nessa mentoria, então vou deixar. E deixei por 2 anos, até 2 que... anos? 2 anos, aham. Passou 2 anos, né, porque inclusive, olha, 2 anos passaram, né, e ela podia ter sido minha primeira mentora. Verdade. Então, mas depois, seguindo a faxineira milionária, a G, que é uma querida, e fiquei sabendo que ela mudou para minha cidade. Então eu falei assim, eu vou passar no escritório da G Aham. e vou perguntar qual que é a experiência dela nesse tal de CVF. Eu passei no escritório dela, ela não estava, conversei com a assistente dela, e depois, durante o dia, de noite, ela me mandou mensagem, ou eu dei like em alguma foto, eu acho, e falei que eu tinha passado no escritório dela para querer saber mais informações, querer ter um testemunho. Aí ela falou, é você que é a menina que passou no meu escritório? Tá bom, vamos tomar um café amanhã? Então você encontra o Marcel, depois você, A Debbie. né, vai através da Janaína, Uhum, você encontra o CBF. uhum. E aí depois de 2 anos que você decide entrar. Sim, Você entra pro CBF, você ainda tá no CBF, né? ainda. Ainda aham. tá no CBF. Qual que foi a coisa mais, assim, incrível até hoje que você viu no CBF e você fala assim, cara, era isso que tava faltando. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu, assim, gosto muito da comunidade, gosto demais da Debbie, acho ela uma mulher muito inteligente, extremamente inteligente, sabe muito do ramo dela. Eu acredito que foi no primeiro módulo, quando ela fala de mentalidade, Uhum. e isso é tudo, Sim. né? Isso é tudo. A mentalidade é a base de tudo. Porque você vê, eu não conseguia responder ao Marcelo sobre meus sonhos, eu não me creia capaz de poder atingir Sim. nada, entendeu? Mas quando você começa a trabalhar na sua mentalidade, começa a acreditar que você é capaz, que você é possível, que se fulana pode, por que eu não posso? O que nós temos de diferente? Sim. Sabe? A mentalidade é tudo. Não só para você saber que você vai vencer, mas mentalidade para você não desistir no caminho. Porque acontece tanta coisa e você sabe disso. Uhum. Que tem dias que verdadeiramente fazem assim, pô, né? Pum, Você joga tem os esses panos para o dias? ar. Você tem esses dias de, ai meu Deus, não, vou desistir. Antônio, vamos mudar de ramo. Antônio, vamos landscape. Não, Você tem esses tenho não. dias? Não? Não tenho, mas tenho semanas que, tipo, tem dias que são bem cansativos. A cabeça parece que vai estourar porque você pensou demais. Eu posso melhorar isso. O que pode ser feito melhor? Ou tem esse problema, como que eu posso resolver ou evitar que ele aconteça novamente? Uhum. Sabe? Mas de eu falar de desistir, não. Não? Você Não. nunca pensou em desistir? Não. Não? Sério? Não. Parabéns. Parabéns. Mas aí, nesse caso, quando você tá nesse momento que você tá cansada, né? Talvez até um burnout, né? De leve. Pode dar um burnout. Como que você volta pra Nádia Essência? Como que você consegue entrar nesse modo, ok, eu tô com muita coisa, preciso descarregar, preciso recarregar minhas energias. O que você faz? Eu gosto muito de ouvir himnos. Eu converso com Deus. Eu penso que Ele está me capacitando. Porque não é minha natureza. A minha natureza não é líder, não é gente, não é vendas, não é, sabe? Ele está me capacitando no caminho. E com tudo que a gente passa no dia a dia, Ele nos capacita um pouco mais. E eu acredito que se Ele colocou essa empresa nas minhas mãos, não é por qualquer coisa. Sim. Não é. E se ele, no momento lá da Nádia na faculdade de jornalismo, ver a propaganda
Não foi por acaso. Não, Nada é por acaso. Eu não acredito nada é em por acaso. acasos, na Não, verdade. nada é Nem por em acaso. sorte, acredito em merecimento. Não, Tudo não por acredito em merecimento. sorte, não. Quando você começou, como é que era a questão das suas ferramentas? Você trabalhava só com Excel, as planilhas, né? Você já sabia de algum CRM? Você veio aprender disso depois? E o que você usa hoje? Não sabia nada, não tinha nada, Ana. Era tudo no Não tinha papel? nada, era tudo na agenda de papel, né? Aquele calendário enorme para colocar todos os clientes, não tinha nada. Tinha ferramenta zero, não sabia o que era um CRM, não sabia que aquilo existia, para que servia, nada. Tinha contato, isso era Zero algo completamente não conhecido para mim. Comecei a conhecer a partir da mentoria de Marcelo, que ele começou a falar de CRMs lá no Brasil, mas que não tinha nada a ver com o mundo da limpeza aqui, mas depois, já com mais dedicação, aí eu comecei a trazer, né, e usar outros CRMs aqui. Hoje em dia eu uso o House Call Pro, que eu gosto muito. Esse ano já devo estar migrando para outro que me acomode, né, melhor as necessidades. Gosto muito dele, mas também não gosto muito de mudar toda hora. Sim. Então, eu trabalho. esperei assim até quando não dá mais para poder mudar e fazer aquela transição. Você tá indo para qual agora? Você tá pensando em ir para qual? Ainda estou pensando. Tá pensando, você tá olhando? Ainda estou olhando. Tenho umas opções, mas ainda não tenho certeza para qual. Tá. E qual você usa para coisas assim do dia a dia? Você tem o Monday, ClickUp, Notion, qual que você usa? Trello? Eu uso Trello. Tá. Uso Trello. Tentei usar Notion, aquilo bugou minha cabeça. Eu falei assim, muita coisinha, e Precisa fiquei uma no grande Trello dedicação mesmo. ali, ele é mais avançado. Bem avançado, Mas depois bem avançado. você consegue pegando aos poucos. Hoje a gente tem o Monday, a gente trabalha com o Monday. Uhum. Antes eu não gostava muito não, eu achava muita coisa. Mas agora eu não vivo sem. Que bom. Pra tudo eu faço. Até pra coisas de casa, Aham. eu tenho a aba separada lá. Jonathan To Do. Minha filha usa Notion. Minha filha usa Notion. É? Sim, para as listas de tarefas dela. Eu falei assim, não é possível. Que eu estou Precisa achando tão complicado. Pedir ela pra te ensinar. Pede pra ela te ensinar, gente. Tadinha. E aí, pra você fazer a questão dos pagamentos dos clientes, você tem algum Square, Stripe? Ou Ele já vem integrado, né? Integrado com no House com Pro? o House Call Pro. Ok. Já vem integrado. Eu uso o Square. Tá. Ok. E tem algum outro que você utiliza além desses ou só esses Usamos mesmo? MailChimp, né? Para Os e-mails. email marketing, QuickBooks, esse tipo de coisa. O QuickBooks, você acredita que a gente começou agora, esse ano? Acho muito prático. A gente não Muito fazia essa parte do financeiro, a gente começou esse ano. E se você precisasse recomeçar hoje, com nada, o que você faria diferente? Boa pergunta. O que eu faria diferente? Não começaria limpando. Não, já iniciaria? Já iniciaria... Tipo no Panera Bread, lá na gerência. Já iniciaria pensando como atrair boas pessoas, o que oferecer para ser um lugar atrativo, para ser um lugar onde as pessoas queiram trabalhar, sabe? Porque acredito que a equipe é a base de tudo. Sim. A equipe é a base. É o cartão de visita, né? É a base. Eu falo assim, eu ouvi, participo num grupo de BNI, tenho tanto assim... E nesses momentos que eu acredito em sorte, porque eu tive muita sorte de cair em um grupo muito bom, tá? Só tem dono de empresa que tem 30 anos, 40 anos de empresa. BNI. Sim. E não vou esquecer que um deles falou assim, you are only as good as your team. Não? Que você só vai ser tão bom, ou que sua empresa só vai ser tão boa como seu time. Então, se você tem um time mediocre, você vai ter uma empresa mediocre. Se você tem um time de excelência, sua empresa vai ser uma excelente empresa. E eu acredito que investir em desenvolvê-los, investir em tempo para contratar, né? Não levar a primeira pessoa que aparece. Sim, isso é muito importante. É muito importante. E não ir no desespero também. Não, sempre, isso. tá vendo? O conselho da Nádia, não ir no desespero. Não vai no desespero. Mas eu acho que ajuda muito, e eu vi que esse foi um grande diferencial depois que eu passei a usar
eu descobri qual que era a minha cultura, meus valores, minha visão, missão, valores, sabe? E parece que isso, assim, é o que rige a empresa. Se você não tem isso, você não faz parte. Não tem como. Aham. É como eles precisam ser guiados, né? Precisa falar com eles, olha, essa é a visão da empresa, até para eles se encaixar, tá? Não é o que eu Aham, eu não é o gosto. que Então eu não vou gosto. ficar todo esse processo, toda a sua vida, nessa sua experiência. O que você quer deixar de legado? O que você quer que as pessoas lembrem da Nádia? O que você gostaria que elas lembrassem de você? Inclusive as suas filhas. Para minhas filhas, eu penso muito, quando penso em legado, eu penso em minhas filhas, em comunidade, por exemplo, na minha comunidade. Eu gostaria de que elas soubessem, vejam, e com certeza elas vêm agora, só que elas não entendem, né? Que a mãe delas nunca desistiu, Quando não tinha sono, ok, mas depois que descobriu quais que eram os sonhos, os anelos, os objetivos, nunca desistiu de nada. Não desistiu da vinda para cá, de começar a vida aqui, de aprender as coisas aqui. Não desistiu quando esteve trabalhando para alguém, Sempre né? correndo atrás. Sempre correndo atrás. No início não sabia para quê, mas agora eu sei. Pra saber pra onde ir. Sim. Então, tipo, eu acho que é muito disso, de não desistir na vida, porque a vida vai te colocar altos e baixos, mas o que faz a diferença é você não desistir. Acordar todo dia grato, disposto a trabalhar por aquilo que você acredita. Sim. Uhum. E, no caso, para pessoas que estão começando agora, ou que às vezes tem um schedule, né, e quer sair, qual seria a dica que você daria para elas em relação tanto como mulher e como gestora? Como mulher, que não se cobre tanto. A gente cobra tanto, né? Principalmente mãe, e a culpa também. Como mulher que não se cobre tanto, sabe? Quando uno é empreendedora, gestora, dona de empresa, você quer estar bem em tudo. Eu quero que minha empresa esteja bem organizada, eu quero que minhas filhas estejam felizes e que vayam para o esporte, e eu quero que ter os date night com meu marido, e ser fitness, e fazer yoga, meditação, e estudar. Sabe, mas às vezes não se cobra muito, muitas vezes nós cobramos muito e acabamos, tipo, perdendo a essência de quem nós somos. E acabamos, eu acho, por não gostar da nossa jornada, porque é muita cobrança, sabe? E eu fiquei assim na época. Eu tenho que ir para a academia às 5 horas da manhã, porque depois eu tenho que voltar e fazer o café para minhas filhas, estou cumprindo o papel de mãe. E indo para a academia, estou cumprindo o papel de mulher, me cuidando. E depois eu tenho que sentar e ler meu livro, meu cognitivo. Mas também eu tenho que ir para a missa domingo, meu espiritual. E tenho que ir para o date night com o marido, sexta-feira. Esposa. E a empresa tem que estar toda rodando. Então eu tinha que poder desenvolver cada parte. E eu não estava feliz. Então agora, não é que eu deixei de lado, mas verdadeiramente, se eu não quero ir para a academia, esse dia eu não vou. E não começo a me criticar falando que eu não sou disciplinada, sabe? Porque se você não vai para a academia às 5, você não é disciplinada. Então, e a terapia me falou isso. Então vai para a academia de tarde. De tarde, né? E ela me deixou saber. Hablando espanhol também de tarde. Ela me ajudou a ver, né? Coloca as coisas um pouco mais leves para você. Não se force a ir para a academia às 5 se não é um horário que não funciona para você, se vai ser muito pesado. Qual que é um horário melhor? Aí eu falei assim, um horário melhor para mim é 8 horas da manhã, porque minhas filhas já foram para a escola, né? Eu posso ir para a academia, quando volto, tomo banho e vou trabalhar. Sim. Então, 8 horas da manhã. E você começa a ter mais gosto por aquelas coisas que te fazem bem. Tranquila. Né? Porque ir para a academia faz muito bem. Você tem que se exercitar. Fazer o day night, contribuir no seu relacionamento. Mas tudo forçado, eu acho que tira o gosto, sabe? Meio que você acaba, assim, fazendo porque você tem que fazer. Porque só desse jeito você vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa católica, cristã, o que você seja. Lembrando que não tem o equilíbrio, tá? Lembrando que não tem equilíbrio. É sempre, como diz a Mari, você rega uma plantinha aqui, depois você olha que tá secando, aí você vai lá e corre e rega outra,
Mas aquele equilíbrio ali, a gente não consegue, só Deus. Então, isso aí, como mulher, não me cobraria tanto, sabe? Tem dias que as panelas ficam na minha pia e tá ok. Mas antes não, eu precisava deixar a pia limpa, sabe? Como gestora, eu falaria investir em conhecimento, definitivamente, que vai abrir novos caminhos, novas coisas, investir em conhecimento, se rodear de pessoas que estão na mesma vontade de você avançar, de você vencer, de você crescer, sair daqueles grupos da mesmice, tá tudo bem, conformado. Se o objetivo é esse, né? Se o objetivo é crescer. Sim, faz sentido. Obrigada pela contribuição. E agora a gente vai pro final, que é um ping-pong, um bate-bola rápido. Eu vou falar aqui duas palavras e você fala o que vem na sua mente. Tá. Bem rápido. Ceviche ou pão de queijo? Ceviche. Ai, não. Planilha ou improviso? Planilha. Organizada ou bagunceira de vez em quando? Organizada. WhatsApp ou telefonema? WhatsApp. Fé e força ou fé e coragem? Fé e coragem. Fé e coragem. Começar de novo ou seguir em frente? Seguir em frente. Sol no rosto ou noite estrelada? Sol no rosto, noite estrelada. Sol no rosto, 100%. Você é da natureza? Agora eu sou. É? Sonhar grande ou passo de formiga? Não, sonhar grande. Agora sonhar grande. Agora. Que bom, né? Que bom. Ficar quieto ou falar tudo? Não falar tudo. Ouvir ou ser ouvida? Ouvir. Peru ou Estados Unidos? Estados Unidos. Intuição ou estratégia? Estratégia. Empreender é? Não desistir. Uau! Um hábito que você não abre mão? Ler. Uma coisa que pouca gente sabe sobre você? Eu postulei no Navy, no meu país. Sério? No Navy, e não ingressei, óbvio. Não passei. Então, se você é mesmo da aventura, adrenalina, né? Porque você queria ir pra guerra, né? Se fosse jornalista. Aí você queria pra... Navy é guarda costeira? É do mar, né? Marinha. Naval. Na Marinha, Uma palavra que define o seu momento hoje. Hoje, a vida toda, gratidão. Se você pudesse dar um conselho pra você mesma com 18 anos, o que você falaria? Eu falaria que Deus sempre ante tudo. Primeiro do que tudo. Forte. Uma verdade que só entendeu vivendo. Uma verdade que só entendi vivendo, imigrar não é para todo mundo. É pesado, né? Muito. Pesado. Um lugar que recarrega sua energia. O lago. É aquela foto? Eu fiquei encantada com aquele lago. Amo lago. Amo lago. Não sou da praia, amo lago. Eu também não sou da praia. Eu gosto de lago, gosto de cachoeira. Uma coisa que sempre te emociona. O que te faz, assim, chorar? Eu vi que sua avó, mas tem outra coisa. Pensar nas minhas filhas. Tão lindas, tão perfeitas. Não tem como. Um erro que virou um presente. Aí você me pegou. Talvez como você disse, da questão das helpers, né? Sim. Isso fez você evoluir, correr atrás mais de você mesma, de tratar você mesma. E a terapia é um presente. Sim, isso aí eu acho, por exemplo, um erro foi isso, não? Poder achar que só eu era melhor e não dar o valor, né, às pessoas que estavam comigo naquela jornada, naquele momento. Mas virou um presente porque agora, eu verdadeiramente, quando me foquei em estudar alguma coisa no início, eu vi que eu tinha muita oportunidade de aprender sobre como liderar uma equipe. Sim, obrigada. Eu tô encantada com você mais ainda. O que não falta na sua bolsa, na mochila? Um livro. Uma frase que é liberdade pra você hoje? Uma frase que é liberdade? A frase que eu coloquei, né? Tudo eu posso. Naquele que fortalece. Naquele que me fortalece, com certeza. Quem que é a Nadinha fora do Instagram quando ninguém está vendo? Quando ninguém tá vendo, eu sou aquela mãe
chata, mais amorosa, né? Aquela mais chata que manda fazer as coisas, mas muito amorosa. Aquela pessoa que fica quieta observando. Sou muito de observar, de analisar, quietinha, faço minha ideia na minha cabeça. Já tá tudo Mas tá, planejando. tipo já assim, vou tudo trabalhando na cabeça e talvez eu calada. não exteriorize muito rápido. Uhum. Uhum. Você já sentiu que as pessoas como que é a palavra? Te subestimava por você ser na sua, assim, calada, talvez? Ou você nunca sentiu isso? Não. E só pra gente finalizar, então, antes de uma brincadeira surpresa, complete a frase. Eu achava que sucesso era, hoje eu sei que é... Eu achava que sucesso era rápido. Hoje eu sei que é trabalhado a cada dia. Você apoia causas como... causa local como To the Moon and Back. Uhum. Por que isso é importante para você e como você encontrou isso? Eu encontrei por meio do Chamber of Commerce da nossa cidade e me tocou muito porque tem a ver com crianças, né? Sim. Porque é um projeto onde eles apoiam crianças que nasceram dentro de situações de abuso de substâncias. Então, eu lembro que quando eu esteve no McDonald's, passou um caso parecido. E para mim aquilo era muito longe ainda. Eu não tinha filhas, mas eu conheci essa criança que foi tomada da família e eu gostava muito de mandar presentes para ela. Nunca mais volvi ver. Ela era sobrinha de um menino que trabalhava no McDonald's. E agora, porque minhas filhas, criança, eu associo assim a tranquilidade, a paz que minhas filhas têm, né, e a vida normal que elas têm e que outras crianças não têm aquela oportunidade. Verdade. Né? Então, foi assim, bem assim no meu coração por conta das crianças. Sim, é muito bonito. Eu amo projetos sociais. E aí o que a gente traz no final de todos os vídeos é a brincadeira. Não sei se você sabe, a dedanha ou stop. Não. Você já brincou? Não, novo pra mim. É, sério? Sério. Então é assim. Então, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, mas pode colocar em inglês. É assim, a gente faz a dedanha. Aí conta 1, 2, 3, é tipo A, B, C. Aí tem que colocar as palavras com a letra C. Aí a gente tem fruta, nome de cidade, país, capital, etc. São 3 rodadas e quem ganhar faz a doação. Eu vou trazer a ONG do Brasil, que eu ajudo, que é Sertão de Minas. E aí você traz seu projeto social aqui. E aí quem ganhar, a gente faz doação. Quanto que você quer? Vamos colocar aí 100? 100zinho? Vamos 100zinho? Alguns estados conhecidos como stop. É tipo aquele jogo, um negocinho que você preenche. Isso. Se você não souber em português, pode ser em espanhol, pode ser em inglês, é válido, tá? Vou abrir exceção só porque é a Nádia, tá, gente? Aqui, esse aqui. Esse aí é nome, CEP é cidade, estado ou país. Ok. Tem essa opção. Aí, fruta, carro ou marca famosa, né? Animal, algo que você não vive sem, música ou banda, filme ou série, algo que tem na bolsa. E meu concorrente é... Ok. Então, vamos lá. Pronta? Como que é? É a dedanha. Aí você pode colocar quanto você quiser, mas já foi a B, letra B. Tá. E aí quem finalizar tudo fala stop. Cidade. Coloquei. Tá, Bruna. Bárbara. Ok, 10. Põe 10 pontos aí pra você. Tá. CEP. Baltimore. Brasil. Fruta. Banana. Banana, 5. Carro, marca famosa. BMW. BMW, 5. Animal eu não coloquei. Burro.
Algo que não vive sem. Batom. Eu coloquei bola por causa dos meus meninos. Música ou banda? Balada. Balada não é a música do... Ai, Eu negociei o meu carro. me liga, sai Gaia. balada. Tá. Isso. Mas Michel Teló. Backstreet Boys. Dance. Coloquei... what? Não, Filme, eu tô na série? música ainda. Agora, tem. Ok. filme e série. Coloquei Baywatch. Eu coloquei BST. Que é aquele coreano, tem a série deles na tá. Netflix agora. Algo que tem na bolsa? Bala. Coloquei biscoito. Meu concorrente é... Bonito. Coloquei babaca. Então esse é Elas são bonitas. 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90. Tá na frente. Stop. 27. 270. 120. Ah, eu ganhei. Nádia, muitíssimo obrigada. Viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada Amei a você. conversar com você. Muito, 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 muito. Sua avó tá muito orgulhosa de você, pode ter certeza, thank tá? you. Toda a sua família. E aí a gente encerra hoje com a Nadinha, especialmente aqui, Cape Cod. Na verdade, não é Cape Cod aqui ainda? Eu acho que é. É a entradinha da Cape Cod. É Cape Cod, Plymouth. O clima está pra lá, pra Plymouth, norte. Nós está um pouquinho mais pra cá.